A origem da literatura brasileira tem início em 1500 com a chegada dos portugueses no Brasil. Nesse vídeo vamos conhecer o processo de formação da literatura brasileira, o surgimento do primeiro documento escrito do Brasil, que se tornou símbolo do movimento que serviu de base para outras manifestações literárias. Mas antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando houver conteúdos novos. Os povos que aqui estavam não tinham uma representação escrita, sua forma de registrar seus conhecimentos, expressar seus sentimentos e situações do cotidiano, era através da criação de utensílios, pinturas e principalmente o uso da linguagem oral. Assim surgiu os europeus como protagonistas da linguagem escrita, através da produção de textos e a catequização dos indígenas. Os primeiros escritos do Brasil nesse período têm como característica os registros do processo de colonização destinados aos portugueses que marcou o início do povoamento. São informações que viajantes e missionários europeus fizeram sobre os povos nativos e a natureza das terras que estavam conhecendo. Este período é marcado pela Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita na Bahia em 1500. O escrivão-mor da tropa de Pedro Álvares Cabral descreve suas impressões sobre a nova terra para o rei de Portugal. Esta descrição foi feita por meio da Carta de Achamento do Brasil datada no dia 1º de maio de 1500. A carta é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. A partir deste documento e dos avanços de Portugal na colonização brasileira, surgiu um movimento chamado quientismo, que é a manifestação literária que surgiu no Brasil, durante o período em que as características nativas do país eram observadas pelo povo europeu. Este movimento foi base para a literatura brasileira, que nasceria no Brasil nos anos posteriores. O nome quientismo fazendo a referência ao ano de 1500, quando as terras brasileiras foram descobertas pelos portugueses. Neste período, o Brasil ainda não era um país, mas apenas uma das colônias de Portugal, e não possuía qualquer tipo de produção artística ou intelectual originalmente brasileira. É marcado pelo ponto de vista do europeu sobre o Brasil, ou seja, as impressões sobre a fauna, a flora, e principalmente, os indígenas, o povo nativo das novas terras descobertas. O movimento quientista pode ser dividido em dois momentos: a literatura de informação e a literatura de catequese. A literatura de informação ocorre com a chegada dos portugueses neste solo, levando informação sobre suas conquistas e domínio através de relatos e descrições de tudo o que era encontrado nas novas terras brasileiras. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei sobre o descobrimento do Brasil, marca a literatura de informação. Ouça um trecho da carta. Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Algumas obras e autores importantes para a literatura de informação. O Diário de Navegação de Pero Lopes e Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador. O de Martim Afonso de Souza, 1530, o Tratado da Terra do Brasil, e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. De Pero de Magalhães Gândavo, 1576, a Narrativa Epistolar e os Tratados da Terra e da Gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim. 1583, o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, 1587, Os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, 1618. Cabe destacar aqui que não colocamos todos os autores, citamos apenas alguns exemplos. A literatura jesuítica ou literatura de catequese surgiu como segunda fase do movimento quientista, se tratava da conversão dos índios para a cultura europeia. Ou seja, fazer com que os índios fossem catequizados à religião e à cultura do cristianismo, predominante em Portugal. Isto porque, na Europa acontecia a Reforma Protestante, 1517, e estava enfraquecendo a Igreja Católica. Os padres foram enviados para defender o cristianismo, e isto fez com que as obras da literatura de catequese fossem marcadas fortemente pelo teor religioso. A literatura de catequese constitui-se de textos escritos por missionários jesuítas, tem como personagem principal o padre José de Anchieta.
de 1534 a 1597, que produziu, além de peças de teatro e poemas. Ouça um trecho. A Santa Inês, cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vinda, o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura.